Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos à nossa nona e última aula da classe Vida de Cristo. Neste bimestre, estudamos sobre vários aspectos relacionados à vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje vamos estudar sobre a última semana de Jesus antes de sua morte e sobre a sua ressurreição. Então, a nossa nona aula, a última semana de Jesus e sua ressurreição. Sempre lembrando, caso você não teve a oportunidade de ter assistido às aulas anteriores, basta você acessar o canal de YouTube da PIB e ver as aulas por lá sem problema nenhum. Nossos compromissos, como de praxe, e eu espero realmente que você tenha conseguido cumprir e ter lido pelo menos um dos evangelhos e ter decorado o versículo de João 8, 31b e 32, que diz assim: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não somente como cumprimento de um compromisso, mas que a leitura de um dos evangelhos e a memorização do versículo tenha causado mudança em tua vida, tenha feito que você tenha agido e pensado de maneira diferente, de acordo com a vontade de Deus. Nosso cronograma, como eu havia dito na aula anterior, essa aula também está sendo gravada e não está sendo realizada no dia 29 de novembro. Vamos lá, a última semana de Jesus. Então, o que aconteceu nos dias anteriores à sua morte? No domingo, o que aconteceu? O fato principal que aconteceu no domingo anterior à morte de Jesus é a sua entrada triunfal em Jerusalém, que está descrita em Mateus 21, de 1 a 11. E olha só que interessante, essa entrada triunfal de Jesus foi profetizada lá em Zacarias 9, 9. Podemos lembrar, lá na primeira aula, vimos que inúmeras profecias em relação ao Messias e o que ele iria realizar foram feitas. E a entrada triunfal de Jesus é o cumprimento de mais uma profecia que havia sido realizada. Vamos passar para a segunda-feira. O que ocorreu na segunda-feira anterior à morte de Jesus? Jesus amaldiçoou uma figueira. Esse fato está relatado em Mateus 21, do versículo 18 ao versículo 22. Também temos a purificação do templo, relatado em Mateus 21, do versículo 12 ao versículo 13. É aquele episódio que Jesus vai ao templo em Jerusalém e vê que as pessoas estão fazendo tudo menos cumprir com o propósito do templo, que é ir adorar a Deus. Então, muito comércio, muito escambo, e isso desagradou muito a Jesus. E ele, como relatado ali em Mateus 21, derrubou as barracas, derrubou as mesas, purificando o templo, porque as pessoas estavam fazendo coisas contrárias à vontade de Deus ali no templo. Passamos então para a terça-feira. Na terça-feira anterior à morte de Jesus, houve um grande número de conflito e debate com os líderes religiosos. Lembra quando estudamos na aula sobre o ministério de Jesus, que foi dividido em 3 etapas, e a última etapa seria aquele período que Jesus sofreu maior perseguição e debate e discussão com os líderes religiosos, principalmente os fariseus e os saduceus? Então, na terça-feira houve um grande número de discussões e intrigas causadas tanto pelos saduceus quanto pelos fariseus. Uma dos questionamentos feitos pelos fariseus foi em relação a dar tributo a César, lembrando que era o Império Romano que dominava toda aquela região na época. Isso está relatado em Mateus 22, do versículo 15 ao versículo 22. E por que os líderes religiosos perguntaram isso a Jesus? Porque eles queriam ver se conseguiam pegar Jesus nas palavras para ver se ele estava descumprindo com alguma regra imposta pelo Império Romano, para dessa maneira tentar prendê-lo
e matá-lo. Então era como se fosse uma pegadinha para ver se Jesus caía e falava, olha, este homem está descumprindo as regras instituídas pelo Império Romano, então ele deve ser preso. Mas Jesus percebeu qual era a intenção dos líderes religiosos e é aquela famosa frase que Jesus diz, dá a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Mas por que Jesus falou isso? Porque ele percebeu a intenção dos líderes religiosos, querendo fazer que ele falasse algo que fosse contrário às regras impostas pelo Império Romano. Outra discussão, indagamento que foi feito pelos líderes religiosos judeus à época foi em relação à ressurreição. Lembra que os saduceus eram uma parte um grupo religioso que não acreditava na ressurreição. E aí eles questionaram a Jesus ali em Mateus 22, no versículo 23 ao 33, o que Jesus entendia na ressurreição. Num caso hipotético, eles disseram sobre uma pessoa, um judeu que era casado e tinha 7 irmãos, e aí ele morria, e consequentemente, naquela época, como não tinha herdeiros, a esposa ficaria com o irmão, e aí o irmão morria, passava para o outro, e aí eles perguntavam, tá, todos morreram, e no céu, com quem que a mulher vai ficar? Com qual marido? Com o primeiro, com o segundo, com o terceiro? E aí Jesus diz bem claramente que no céu não haverá casamento, ninguém vai se dar em casamento. E novamente eles queriam pegar Jesus nas palavras. E aí Jesus afirma que realmente existe a ressurreição, pois ele afirma que eles não dizem que Deus é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e ele diz, eu não sou Deus dos mortos, e sim dos vivos. Então ele confirma que sim, existe a ressurreição, quando o nosso corpo será glorificado e viveremos eternamente com Deus. Então aqui ele explica e afirma aos saduceus que realmente existe a ressurreição. E por último, os líderes religiosos perguntam a Jesus qual é o grande mandamento da lei. De novo, não é porque eles queriam saber ou estavam ávidos de conhecimento. Não, eles queriam pegar Jesus em alguma palavra para que ele possa ter alguma justificativa de ser preso depois. E aí eles perguntaram qual era o maior mandamento. E aí Jesus diz, em Mateus 22, 34 a 40, que o maior mandamento é amar o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o maior mandamento. E aí ele falou, o segundo, semelhante a este, qual que é? Amar o próximo como a ti mesmo. Então, olha que riqueza. Estudamos esse mandamento de amar o próximo como a ti mesmo, nos mandamentos mútuos, na aula anterior. Então, caso você não teve a oportunidade, pode assistir a aula anterior que falamos sobre os mandamentos mútuos e um deles é amar o próximo como a ti mesmo. Então, na terça-feira foi o dia que houveram várias discussões com os líderes religiosos judaicos para ver se Jesus caía em alguma palavra errada, justificando a sua prisão. Na quarta-feira, o que aconteceu na quarta-feira? Na quarta-feira não há muitos relatos, ou seja, não há relatos na Bíblia o que Jesus realizou na quarta-feira anterior à sua morte. Então, pressupõe-se, deduz-se que ele descansou, porque como eu falei anteriormente, o Sinédrio, que é aquele órgão religioso dos judeus que tinha o poder limitado, eles já estavam arquitetando como que eles prenderiam e matariam Jesus. Na terça eles tentaram, com alguns questionamentos, ver se Jesus falava alguma coisa que justificava-se a sua prisão, não conseguiram, então na quarta eles estavam ali arquitetando algo para ver como que eles poderiam prender e matar Jesus. Passando para quinta-feira, o que ocorreu na quinta-feira? Em João 13, versículo 1 ao versículo 15, vemos que Jesus ele lavou os pés dos discípulos. Novamente, como vimos na aula anterior, esse é um mandamento recíproco, mútuo, que devemos lavar os pés uns dos outros. Lavar os pés no sentido de sermos
humildes e demonstrarmos amor uns para com os outros. Isso aconteceu na quinta-feira. Também aconteceu a última ceia, descrita em Mateus 26, do versículo 17 ao versículo 19, onde Jesus explica que devemos celebrar a ceia, lembrando a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E também foi na última ceia que Jesus falou que entre os 12 discípulos haveria um traidor. Então é um fato bem marcante que ocorreu na quinta-feira que antecedeu a sua morte. Outro evento que Jesus discursa no cenáculo, ali em João 13, dos versículos 12 a 31, podemos ver isso. E também tem um episódio no jardim do Getsemane. O que aconteceu lá? Lembra que Jesus foi ao jardim do Getsemane porque ele estava perto de ser entregue aos líderes religiosos judeus e aos romanos para ser preso e morto, porque ele já sabia que isso iria acontecer. E ele foi ao Getsemane e ele falou para os discípulos: orai e vigiai. E ele saiu para orar. Quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo, estavam todos adormecidos. Aí ele acordou os discípulos e falou novamente que estava próximo quando ele ia ser entregue, dever ser preso e morto, para eles vigiarem e orarem. No segundo retorno, eles ainda estavam dormindo novamente. E logo em seguida chegou Judas e entregou Jesus tanto aos líderes religiosos judeus e aos soldados romanos quando Jesus foi realmente preso. E isso aconteceu no jardim do Getsemane na quinta-feira. A gente pode ver isso em Mateus 26. Na sexta-feira, o que ocorreu na sexta-feira? Na sexta-feira, Jesus é traído, então foi traído por Judas, né? Foi preso, foi julgado várias vezes. Por que várias vezes? Porque ele foi julgado pelos líderes religiosos judeus, porque ele foi acusado de blasfêmia, por se dizer filho de Deus. Então, como os líderes religiosos não viam que ele era o filho de Deus, eles entendiam que isso era blasfêmia. Então, ele foi julgado pelos líderes religiosos por blasfêmia. E como o Sinédrio, que era um órgão judeu com poder limitado, ele depois foi entregue aos romanos, porque só os romanos poderiam julgá-lo com a pena de morte para matá-lo. Então ele foi julgado tanto pelos judeus como também pelos romanos. Por isso que ele foi julgado várias vezes. E depois ele foi crucificado e sepultado. Tudo isso na sexta-feira. Então ele foi preso, julgado várias vezes e depois crucificado e sepultado na sexta-feira. Tudo isso ocorreu na sexta-feira. Então aqui nós vimos de domingo até sexta-feira os principais fatos que ocorreram com Jesus antes de sua morte. E a partir de agora nós vamos ver a sua ressurreição, ou seja, após a sua crucificação e morte, a sua ressurreição e os fatos que ocorreram com a sua ressurreição. Então vamos falar sobre a ressurreição de Jesus. Então, após a sua morte, Jesus esteve sepultado por 3 dias. Muitos discutem e falam que não foram realmente 3 dias, porque foi parte final da sexta-feira, o sábado e parte do domingo. Mas pelos padrões judaicos, eles contavam dessa maneira como se fosse 3 dias. Então, foi parte de sexta-feira, foi sábado e parte do domingo. Então, Jesus cumpriu com a profecia, porque foram realmente 3 dias de acordo com a contagem de tempo que os judeus faziam. Nós colocamos aqui que esse fato, a ressurreição de Jesus, é celebrado por nós cristãos, mas para os adversários do Evangelho é apenas um mito, um dogma, ou seja, eles não entendem que isso realmente aconteceu, que realmente é verdadeiro. Mas nós, como cristãos, cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados e ao terceiro dia ele ressurgiu.
Aqui eu coloco algumas provas que estão relatadas na Bíblia que autenticam, comprovam que Jesus realmente ressuscitou. Coloquei aqui 12 fatos que comprovam a ressurreição de Cristo. Primeiro, o túmulo estava vazio. Isso está relatado em João 20, versículo 1 ao versículo 2. Segundo fato, encontraram os lençóis que envolveram o corpo e a cabeça de Jesus. Novamente relatado em João 20, do versículo 3 a 8. Ou seja, os lençóis que Jesus estava embalsamado após a sua morte foram encontrados dentro do túmulo. Então os lençóis estavam lá, mas Jesus já havia ressurgido, então ele não estava mais lá, apenas os lençóis. Outro fato é que Pilatos deu ordens para os soldados para selar e guardar o túmulo. Então, a pedra foi colocada, foi selado o túmulo e eles ficaram vigiando ali para que o corpo não fosse roubado ou que ninguém fizesse nada com o corpo. Então, a ressurreição de Cristo, ela ocorreu mesmo com a pedra lá selando o túmulo e os guardas guardando o túmulo. Quarto fato, foi o anjo que removeu a pedra que estava selando o túmulo onde estava o corpo de Jesus. Esse fato está descrito em Mateus 28, do versículo 1 ao versículo 3. Quinto fato, o medo, o pavor dos guardas que cuidavam do túmulo. Isso foi relatado em Mateus 28, versículo 4, porque os guardas eles ficaram apavorados, amedrontados, porque eles testemunharam a ressurreição de Cristo. Sexto fato, o anjo deu a mensagem às mulheres. Quando as mulheres foram visitar o túmulo, o anjo falou: olha, Jesus não mais está aqui. Ele ressurgiu como ele havia falado no terceiro dia. Ele está vivo. E aí mandou elas contarem isso aos discípulos. Então esse é mais um fato relatado na Bíblia que comprova a ressurreição de Cristo. Sétimo fato, o relatório dos guardas aos principais sacerdotes. Então os guardas que estavam lá vigiando o túmulo, depois que eles viram que Jesus havia já ressurgido e que ele não estava mais no túmulo, eles foram correndo falar para os sacerdotes, para os líderes religiosos, que Jesus não estava mais lá. E aí o que aconteceu? Eles foram subornados pelos sacerdotes. O que os sacerdotes falaram? Olha, toma esse dinheiro para vocês falarem que alguém durante a noite foi lá, bateu em vocês e roubou o corpo de Jesus. Vocês espalhem essa mentira e por isso eu vou dar esse dinheiro para vocês, para que o povo, para que as pessoas não soubessem o que realmente aconteceu, que era a ressurreição de Cristo. O nono ponto é justamente essa mentira espalhada pelos guardas romanos. Em Mateus 28:15 está relatado que realmente os guardas foram instruídos a espalhar essa mentira, que o corpo de Cristo havia sido roubado, para que o povo não soubesse sobre a ressurreição de Cristo. O décimo fato é que em João 19, 28, 42, temos a certeza que Jesus morreu e que Jesus foi sepultado ali em Marcos 15, 42, 47. Ele realmente foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressurgiu. Então, temos a certeza, então está escrito em Mateus 28, do versículo 4 a 15, que o corpo de Jesus não foi roubado, e sim, Jesus ressuscitou e vivo está ao lado do Pai agora. Então, a mentira que foi instruída aos guardas contarem era justamente para que as pessoas não soubessem sobre a ressurreição de Cristo. Isso daqui são apenas alguns fatos que testificam, que autenticam que Jesus Cristo ressuscitou. E sabendo que Jesus ressuscitou, temos também como autenticação desse fato as aparições de Jesus depois de sua ressurreição. Então temos vários fatos relatados após a sua ressurreição. Temos aqui que Jesus apareceu para Pedro,
Tiago, Paulo e para os demais apóstolos e para mais de 500 cristãos da Galileia. Esses fatos estão relatados em Mateus 28, do versículo 16 a 20, e também na carta de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 5 e versículo 8. Então, ele não apareceu apenas para os seus discípulos, ele apareceu para mais de 500 cristãos. Então, várias pessoas testemunharam a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele apareceu de manhã, à tarde, no fim do dia. Então, foram vários horários. Então, não, ele só aparecia à noite. Não, ele apareceu em todos os horários do dia, comprovando que realmente ele ressuscitou. Também apareceu em vários lugares. Então, ele apareceu em uma sala fechada, ele apareceu à beira-mar, apareceu no caminho de Emaús. Na sala fechada é quando os discípulos estavam reunidos numa sala fechada e Jesus apareceu lá. E é um fato relatado em João 20, 26, naquela ocasião em que Tomé duvidou que realmente ele era Jesus Cristo. E Jesus mostrou os ferimentos na mão, comprovando que realmente ele era Jesus e que ele havia ressuscitado. No caminho de Emaús também, quando os dois discípulos estavam no caminho indo em direção a Emaús e Jesus apareceu a esses dois discípulos, conversou com eles e os discípulos, em princípio, não reconheceram que ele era Jesus. Então, vemos aqui que Jesus apareceu em vários horários do dia, em vários locais, para várias pessoas, comprovando que ele ressuscitou, realmente ele ressurgiu e estava e está vivo. E aí a pergunta que fica, alguns podem perguntar, quem ressuscitou Jesus? Se Jesus morreu, quem o ressuscitou? E essa resposta está na própria palavra de Deus, está na Bíblia. Podemos ver isso em Romanos 8,11, que diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus... o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. O que aqui Paulo está dizendo? Que quem ressuscitou a Jesus foi o Espírito Santo. Então foi o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus, porque é o mesmo Espírito que habita em nós. E olha lá em Gálatas 1:1, Paulo também diz: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Então, quem ressuscitou a Jesus foi o Espírito Santo e Deus Pai, como cumprimento à profecia e ao plano de redenção para toda a humanidade, que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados para nos dar a vida eterna. E a próxima pergunta que vem decorrente dessa é: qual o propósito da ressurreição? Por que Jesus ressuscitou? E a resposta é porque Jesus, primeiramente, veio cumprir as Escrituras e as profecias, que estavam lá no Velho Testamento, que os profetas falavam, que o Messias ia libertar o povo, não a libertação do Império Romano, como os judeus pensavam, mas a libertação da humanidade do pecado. Por causa do pecado, estávamos eternamente separados de Deus. E por causa da morte e ressurreição de Cristo, ganhamos vida, vida em Jesus. A vida eterna só é possível por causa da morte e ressurreição de Cristo. Então, o que eu falei, a remissão, além de cumprir as Escrituras, Jesus veio para redimir a humanidade, ou seja, ele veio salvar a humanidade. Ele pagou o preço naquela cruz pelos nossos pecados e através da sua morte e ressurreição temos vida e vida eterna ao lado de Deus. Só foi por causa de sua morte que teremos, e a ressurreição, e que temos vida eterna ao lado de Deus.
E também o propósito da ressurreição era para demonstrar que Deus tem o poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. Então, se alguém te perguntar algum dia qual o propósito da ressurreição de Cristo, foi para cumprimento das Escrituras e da profecia, para redimir, para salvar a humanidade dos pecados e da separação eterna com Deus e para demonstrar que Deus tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. E, como última pergunta da nossa classe, como que a ressurreição dele nos afeta? Ah, mas o que é isso que aconteceu vai nos afetar? Afeta em todos, absolutamente todos os aspectos. A morte de Jesus nos trouxe vida através de sua ressurreição. O que quer dizer isso? Nós viveremos eternamente ao lado de Deus por causa de sua morte e ressurreição, por causa da morte e ressurreição de Jesus. É Ele que nos propiciou a vida eterna. Se Jesus não tivesse morrido naquela cruz pelos nossos pecados, nós estaríamos eternamente separados de Deus. Então, o maior presente que podíamos ter é a vida eterna ao lado de Deus. E isso só foi possível através da morte e ressurreição de Cristo. Então, como está nas Escrituras, a partir da morte e ressurreição de Cristo, eu crendo nisso, eu devo me despir do velho homem e eu não vou mais viver para mim mesmo. Eu devo viver para Deus, para Cristo, porque Ele mudou a minha vida e Ele vai me fazer andar nos caminhos corretos, porque por causa de sua morte e ressurreição, temos a possibilidade de viver eternamente ao lado de Deus. E o segundo ponto é por causa da sua ressurreição, a nossa fé é fortalecida. Lembra que na última aula falamos dos heróis da fé ali em Hebreus 11? Que eles fizeram todas aquelas coisas sem ver o cumprimento da promessa, que era a vinda de Jesus. Nós já temos toda a revelação feita, revelada. E nós, com a revelação posta, com a morte e ressurreição de Cristo, isso deve fortalecer a nossa fé, para que vivamos de acordo com a sua vontade. Porque só assim que teremos vida e vida abundante é através de Jesus Cristo. Assim, chegamos ao final da nossa classe Vida de Cristo, vendo como que a morte e a ressurreição de Cristo impactou a nossa vida. Foi a ressurreição de Cristo que nos deu a possibilidade de vivermos eternamente ao lado de Deus, de nos tornarmos seus filhos, cidadãos celestiais. As aflições que teremos aqui nessa vida terrena são pequenas comparadas à eternidade que viveremos com Deus. E só poderemos viver com Deus pelo trabalho e pela obra redentora de Jesus na cruz com a sua morte e ressurreição. Antes de orarmos e finalizarmos a nossa aula, eu gostaria de agradecer a todos que puderam propiciar esse tempo de estarmos estudando a Bíblia e estudarmos a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Que os seus ensinamentos, que os seus mandamentos possam estar diariamente impactando as nossas vidas e impactando a vida de outras pessoas que, porventura, ainda não conhecem de Jesus. E que possamos estar pregando e falando sobre Jesus a toda criatura, para que a obra redentora de Jesus possa ser conhecida por todos. Então, eu agradeço e oro para que Deus possa estar trabalhando na vida de cada um e que essas aulas possam estar sendo usadas como instrumentos de propagação da obra redentora e do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar?
Senhor Deus, te agradecemos por esse período de 2 meses que estudamos sobre os principais aspectos da tua obra e vida aqui na Terra. Que a obra e todos os fatos relacionados a Jesus Cristo sejam impactantes em nossa vida e que possamos estar propagando, falando a toda e qualquer criatura sobre o que Jesus fez na cruz, pelos nossos pecados, pelos pecados de todos, para que todos possam vir a crer em Ti, Senhor, e ter uma nova vida, uma vida abundante, e ter a paz que excede todo entendimento, e ter a segurança que só pode vir de Ti, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela maneira como essas aulas transcorreram, pelas pessoas que propiciaram que essas aulas pudessem ser gravadas, e que o Senhor esteja abençoando a cada um que esteja assistindo, estudando e compartilhando essas aulas. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que essas aulas e que esse período possam ter tido impacto na vida de todos e que vocês todos possam estar sendo abençoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Tenham uma boa semana e que o estudo e a meditação da palavra do Senhor seja um hábito para todos vocês. Um abraço e até a próxima.